Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 12, versículos 29 a 37. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 3, versículos 27 a 30. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 11, versículos 21 a 23. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 12, versículo 10. Jesus se defende. Continuação. E continuou Jesus, dizendo à multidão: Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Só então lhe saqueará a casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Ao que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, ao que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Reconhecei que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o de que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau tira más coisas do seu mau tesouro. Digo-vos que de toda palavra ociosa que falarem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E aqui uma nota da editora. Em algumas traduções encontramos a expressão Espírito Santo no versículo 31 do capítulo 12 de Mateus. Noutras, porém, somente se encontra a palavra Espírito. Número 160. Jesus, como já o temos dito muitas vezes, falava aos homens daquela época a linguagem que lhes era adequada. A linguagem que, convindo ao momento, não comprometia o futuro, que ao contrário o preparava, salvaguardando-o. Para ser compreendido e impressionar a imaginação dos daquele tempo, usava de imagens materiais que todas encerravam uma advertência, uma lição, um ensinamento. Ele o disse: o Espírito é que vivifica. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Para vós outros, chamados a receber a nova revelação e a compreender, por meio desta, o sentido e o alcance de tais palavras é que elas foram pronunciadas. Sabei, portanto, tirar sempre da letra o Espírito, a fim de apreenderdes o pensamento do Mestre, o sentido verdadeiro de seus ensinos. Quando Jesus disse: Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Só então lhe saqueará a casa. Com tais palavras, Jesus aludia ao pecado, que, pondo cerco ao homem, o rodeia de seduções para dele se apoderar. E uma vez que o haja empolgado,
o despoja de todas as virtudes. Essas palavras eram, pois, emblemáticas. Quanto às palavras ditas por Jesus nos versículos 21 e 22 do capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas, quando um homem forte guarda armado a entrada de sua casa, em segurança está tudo o que ele possua. Porém, se um outro mais forte vem e o vence, levará consigo todas as armas em que ele confiava e se apossará dos seus haveres. Jesus quis dizer que o homem pode estar certo de vencer, desde que se mantenha forte contra si mesmo, vigilante sobre a sua consciência, sempre pronto a combater os maus instintos, os maus pendores e as más paixões. Se, porém, se descuida, se entrega à voluptuosidade, ao sono da consciência, nele penetram os vícios, o prendem com suas perniciosas algemas e o escravizam. Tomam-lhe uma a uma as armas, arrancando-lhe uma a uma as boas resoluções, as virtudes, e depois de o terem suplantado, voltam contra ele as suas mesmas armas, porquanto as virtudes perdidas se tornam vícios. Quem não pratica o mal deve praticar o bem que lhe é oposto. Por isso que quem negligencia em praticar o bem, inevitavelmente cai no mal que lhe é oposto. Aquele a quem falta caridade não é egoísta, não é orgulhoso. Aquele que se esquece do seu Deus não se torna ímpio. O mesmo se dá com todas as virtudes que não são praticadas. Tomam-lhe lugar os vícios, que elas, se cultivadas, destruiriam. Essas palavras, anotadas por Lucas no versículo 22 do capítulo 11, "e se apossará de seus haveres", não são emblemáticas relativamente às inteligências para as quais falava o Mestre. Elas são o complemento da figura material que ele apresentava aos hebreus. Quem quer que, como ladrão, penetra na casa de outrem, o desarma e amarra, há de ter necessariamente um objetivo material. Por essa razão é que Jesus acrescentou: "e se apossará dos seus haveres". Sem este acrescentamento, os judeus não teriam compreendido o motivo do proceder do ladrão, desde que do seu ato não colhia qualquer proveito. Certamente os vícios que substituam as virtudes no coração daquele que adormece confiante em si mesmo não tiram proveito das virtudes destruídas, mas tiram proveito da destruição delas, do seu banimento do coração em que floresciam, no sentido de que assim logram penetrar lá, onde de outro modo não teriam acesso. Logram alojar-se lá, onde não teriam entrado. Despojam, portanto, as virtudes do asilo que lhes fora preparado. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.